Ter um bom faturamento é tudo que importa dentro de uma empresa? Por que a equipe comercial tem que ser organizada, não só atacar cegamente? Ter bastante recursos e bom resultado dentro de uma empresa é a chave para o sucesso? Eu sou Alex Bork da B Consultoria e hoje nós vamos falar da importância do setor comercial. O setor comercial talvez seja um dos setores mais importantes da empresa, porque a gente sabe que sem faturamento, sem vendas, sem recebimentos, nenhuma empresa consegue fazer praticamente nada. Eles têm que conseguir pagar o aluguel, a eletricidade, a folha de pagamento de toda a mão de obra e assim por diante, através de vendas feitas. Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser alguma coisa sob medida, mas ainda assim o trabalho do comercial é essencial para o bem de toda a empresa. Para conseguir dar mais vendas e ajudar o setor comercial, normalmente a gente tem treinamentos, a gente tem equipe, a gente tem gerentes, a gente pode usar, por exemplo, modelos de gamificação, que a gente viu em outros vídeos. A gente vai colocar o link aqui para vocês verem sobre gamificação e gamificação em SI. São dois vídeos muito legais para conseguir fazer com que a sua empresa tenha mais movimento e mais resultado no comercial. Mas, acima de tudo, o comercial funciona bem quando se tem bons instintos de vendas e bom treinamento. Para ter bom treinamento, não é só a qualidade do treinamento comercial que faz um bom vendedor, é o conhecimento do valor do produto ou serviço que ele está vendendo. Todo mundo quer um vendedor que sabe o que está falando, como funciona uma coisa, por que ela tem aquele valor agregado e assim por diante. Eu poderia até usar o exemplo da nossa consultoria como um método de apresentar uma série de serviços que a gente faz, que se eu apresentar de uma maneira muito leve ou até verbalizar de uma maneira formal ou intensa demais, pode depreciar o valor comercial da consultoria. Se eu for formal e técnico demais, talvez eu explore uma ideia de uma maneira que na minha cabeça faz sentido, tendo experiência e know-how muito profundo dentro disso. Mas eu não passo nenhuma informação de valor para o cliente, ele não vai entender o que está sendo feito, ele vai falar, isso é um trabalho técnico super aprofundado que eu nunca vou conseguir tirar proveito dele. E não é verdade, porque, como dizia o Einstein, se você não consegue explicar uma coisa para uma criança de 6 anos, você não conhece essa coisa bem o suficiente. Entendimento do produto, serviço, conceito e valor de uma empresa é uma coisa essencial. E o comercial precisa não só saber isso, conseguir passar essa ideia. Também, se ele falar de uma maneira muito simplória ou muito superficial do assunto, se ele não tiver uma clareza do conceito muito firme na cabeça dele, não funciona. Por quê? Porque ele não consegue instruir essas ideias, esses valores e assim por diante em um cliente potencial. O diretor comercial de uma empresa, por outro lado, existe justamente com o propósito de bolar um planejamento e uma estratégia para novos produtos, para novos serviços, para novos alcances, para a própria identidade da marca, de uma maneira que um comercial consiga fazer. O setor de marketing, que nem a gente viu na semana passada, o link também vai estar na descrição, a gente vai separar qual que é de gamificação e qual que é de marketing para ficar fácil, mas o marketing ele precisa conseguir, junto com os setores de exposição da empresa, com os setores de front office, conseguir relatar uma identidade visual, um tema musical, um aspecto diferente para atrair clientes para dentro da loja. O comercial tem que ter a habilidade de verbalizar o valor desse produto de uma maneira muito mais concreta. Então todo esse planejamento, toda essa estratégia, todo esse instrucional, todo esse institucional é visado através do setor comercial. A responsabilidade que um diretor comercial tem em mãos com isso é muito grande, é infinitamente valioso. E a capacidade dele de direcionar os supervisores e gerentes, os encarregados, os responsáveis e até a equipe base de vendedores para entender isso e conseguir fazer isso funcionar, não tem um jeito de avaliar o valor de uma maneira simples e matemática, mas talvez dedutiva.
Existem muitos métodos de dirigir e liderar o setor comercial. No caso de empresas, por exemplo, como o Microsoft, que tem um back-office de uma estrutura muito organizada, eles deixam os representantes, vendedores e até empresas terceiras que fazem as vendas de uma maneira muito solta e muito fluida. Dizem eles até de uma maneira caótica. Empresas, por outro lado, que não têm um produto tão milimetricamente desenhado antes de começar, uma coisa que teve um investimento massivo e assim por diante, normalmente coloca sistemas, serviços, métodos organizacionais e procedimentos justamente para a equipe comercial poder fluir sem ter grandes empecilhos burocráticos, mas sem deixar livre de uma maneira caótica, quase que fluindo. Então, a equipe comercial também precisa ser, por mais que seja naturalmente, e as pessoas que têm bons instintos para o lado comercial sejam naturalmente, em grande parte dos casos, desorganizado por natureza, ainda assim algum nível de organização, de relato do que está acontecendo, precisa continuamente ser passado dentro desses processos, para o resto da empresa saber o que tem que fazer e como reagir no passo a passo. Vamos resumir em uma frase tudo isso que eu falei? Comercial é a primeira frente de ataque da empresa. Ele precisa estar sempre atacando. E ele precisa ser dirigido para isso. E ele tem que estar o mínimo organizado possível, mas este mínimo é essencial para conseguir fazer com que o resto da empresa flua livremente.